Mano, o Corinthians empatou com o Santos e a arbitragem foi muito polêmica. Vamos dar uma olhada no pessoal falando sobre isso. Essa falta no último lance do jogo que gerou o gol do Gabigol foi só o carimbo da péssima arbitragem do senhor Lucas Caneto Belotti, que fez uma arbitragem muito ruim na Vila Belmiro. Se esse gol não tivesse saído, a arbitragem dele já podia ser considerado muito ruim. Ele não deixou o jogo fluir, picotou o tempo inteiro, perdeu completamente o controle da partida, saiu distribuindo cartão pra todo mundo, não parava de bater papo conversando, gritando com o jogador, com o técnico. Ele conseguiu irritar o Corinthians, ele conseguiu irritar o Santos, ele conseguiu irritar quem tá no estádio e ele conseguiu irritar quem tava assistindo o jogo. E aí, pra carimbar essa péssima atuação, a cerejinha do bolo foi essa falta no final do jogo, que não foi absolutamente nada. Cara, ele tava completamente perdido dentro do jogo, né? A falta por si só já não foi nada. O Gustavo Henrique acerta só a bola. Pra piorar, ele dá vantagem, o Gabigol chuta pra fora, ele volta e apita a falta. Aí eu quero saber de vocês, eu tô maluco ou o juizão foi muito mal hoje? Comenta aí. Elias, não tem um jogador do Santos. Pega a imagem, já vai rodar a imagem por trás do gol. A imagem com a câmera por trás do gol do... Não tem... Agora, ó. Olha só, não tem um jogador do Santos que esboça reclamar uma falta. Não tem nada aqui, ó. Ninguém levanta a mão. Normalmente quem sofre a falta reclama. É o primeiro a reclamar. Exatamente. Porque foi tocado. Cara, ninguém reclama. Ó, aqui, ó. Eu acho que o que poderia... Cara, e não foi absolutamente nada, né? Desculpa, Tainá, mas acho que o que poderia defender o árbitro aqui, tentando fazer um advogado dele, é o ato dele ter marcado a falta no instante, né? Aí, ó, a gente tá vendo em câmera lenta. Ele apita antes da finalização do Gabriel? Então, ele não faz isso. Ele não faz isso. Se fosse marcar a falta de alguém, era a falta do Lautaro, que pisa no pé do Gustavo Henrique. Na sequência do movimento, não teve... Cara, ele deixou o pé do Gustavo Henrique roxo, ele até postou depois, né? Vontade, foi na sequência do movimento. Então, assim, realmente eu e Elias aqui, a gente ficou um olhando pra cara do outro sem entender o que ele deu. E eu narrando de olho fechado, veio o VS me cutucar aqui, ó. Ele deu a falta. E ainda com essa espécie de delay do apito, porque não me pareceu que ele apitou na hora. Se ele tivesse apitado na hora, beleza, aí já estaria tudo parado, mas me parece que não. Me parece que o lance foi concluído com a finalização do Gabigol e depois ele marcou. Empate amargo com gol do Gabigol de falta inexistente aos 48 do segundo tempo. O Corinthians podia ter matado a partida com 2 ou 3 gols, mas aí o senhor Lucas Caneto Belotti, o árbitro da partida, aos 48 deu uma vantagem numa jogada que o Gabigol concluiu para fora, e aí resolveu voltar atrás e deu falta. O Gabigol fez. Hugo Souza, dava pra ter evitado. Você é goleiro de seleção brasileira, dava pra ter pego essa bola. Yuri Alberto, herói ou vilão mais uma vez. Ame ou odeie. O cara erra pênalti, faz jogadaças, faz um gol importante e difícil, mas sempre divide opiniões. O fato é que o Corinthians não tá conseguindo matar jogos que poderia vencer por 2 ou 3 gols de diferença. Olha a falta que deram pro Santos. Esse foi o lance que deram falta pro Santos empatar o jogo. Foi tanta falta que na sequência do lance o pé do Gustavo Henrique fica por baixo do pé do atacante do Santos. Que falta é essa que o pé do zagueiro fica embaixo do pé do atacante? Gente, me desculpa, mas isso não existe. De novo o Corinthians foi prejudicado pela arbitragem. E na moral, não é chororô. A imagem daqui pra todo mundo ver. De verdade, é impossível uma pessoa sem clubismo falar que isso daqui foi falta. E a situação fica ainda mais bizarra, porque o árbitro dá a vantagem no lance, o Gabigol pega a bola, ele chuta no gol, e aí depois ele volta e ainda marca a falta. Uma falta que ainda nem existiu. A moral, é completamente inacreditável que a gente ainda tenha lances como esse no futebol brasileiro. Isso daqui... Cara, é um nível de amadorismo inacreditável, né? Que sirva de exemplo pro Brasileirão que tá chegando aí. O árbitro simplesmente acabou com o segundo tempo do jogo. As duas equipes saíram insatisfeitas com a arbitragem. E esse lance aqui foi o ponto final, é pra fechar com chave de ouro. Novamente, que isso sirva de exemplo. Árbitros despreparados não podem apitar no Campeonato Brasileiro. O Corinthians foi prejudicado contra o Santos. Na falta que saiu o gol do Santos, na verdade, a falta era pra ter sido do Corinthians. Observem que o Gustavo Henrique, ele tira a bola no carrinho, e logo em seguida que ele tira a bola, o jogador do Santos que pisa no Gustavo Henrique. Ou seja, ele inverteu a falta. A falta que era para o Corinthians, ele marcou para o Santos e o Gabigol acabou fazendo gol de falta. Inclusive, o Gustavo Henrique fez uma publicação mostrando a situação que ficou o seu pé nesse lance e escreveu:
a falta foi minha mesmo, e com as palminhas de forma irônica. E por esse ângulo dá pra você ver melhor que é o Gustavo Henrique quem chega na bola primeiro, e logo em seguida, quando ele tira a bola, é o jogador do Santos que pisa no Gustavo Henrique. E com isso a arbitragem acabou interferindo diretamente no resultado da partida, porque o Corinthians estava vencendo por 1-0, essa falta foi marcada nos acréscimos e foi nessa falta que saiu o gol do Gabigol. Portanto, errou de forma escancarada a arbitragem. Cara, ele tava errando o jogo inteiro, desde o começo do jogo, sempre errando, sempre prendendo o jogo, não deixava o jogo rolar, né? O árbitro estava em cima do lance, inverteu a falta e acabou saindo o gol de falta do Santos. Nesse lance, onde a falta deveria ter sido marcada para o Corinthians. O Corinthians foi assaltado contra o Santos, não tem outra palavra para definir o que aconteceu aqui. É inacreditável. Final do jogo, contra-ataque, beleza. O Gustavo Henrique vai lá dar um carrinho na bola. Na bola, o Gabigol tem a vantagem, chuta para fora. O juiz, além de marcar a falta, ele teve a coragem de marcar a falta nesse lance aqui, ele deu um amarelo pro Gustavo Henrique. É inacreditável. Que incompetência, juiz. Esse que errou no jogo inteiro, pros dois lados. É inacreditável. Aí beleza, o Gabigol vai aqui, chuta e acontece um frangaço do Hugo Souza. Não tem o que falar. Foi frango, falha. Mas, irmão, é inacreditável o juiz ter apitado essa falta que não foi nada. E além disso, deu um amarelo pro Gustavo Henrique. Ó, para. Acabou, não tem o que falar. Não tem o que falar. Esquece. Roubo. Para mim, futebol tem que ser decidido com merecimento, naturalmente, e com a tua condição de poder finalizar as jogadas. Eu acho que nós tivemos muito disso ao longo de todos os 90 minutos. Infelizmente, ele acha uma falta dando um acréscimo de um jogo que foi muito disputado, que não teve parada, não teve cera, não teve brincadeira, não teve sacanagem de lado nenhum, sendo que no primeiro tempo ele deu 3 minutos de acréscimo e no segundo ele dá 8 minutos. Então, eu gostaria de entender aonde ele visualizou tudo isso. E depois uma jogada que foi a nosso favor, ele acaba dando contra, deixando a jogada finalizar e logo depois ainda tomando uma decisão já um pouco mais frio, vendo a situação total, ele acaba proporcionando ao Santos praticamente 2 oportunidades de gol, uma a que caiu no pé do Gabriel e a segunda na bola parada. Então, é lamentável você ter a interferência direta da maneira como vem acontecendo, e isso aconteceu em muitas vezes no Campeonato Paulista. E depois a gente vai para aquele lance, mas o Corinthians toma gol, mas o Corinthians é isso, aquilo, deixa resultado no meio do caminho, a gente deixa. Isso daí acontece, nós não temos uma super equipe. Nós temos uma equipe muito competitiva, muito segura, regular, e que infelizmente tem sofrido demais desde o Campeonato Brasileiro do ano passado, já abrindo a temporada desse ano, sendo mais uma vez premiada com um nível de arbitragem. Cara, mas o Corinthians tem que fazer mais os gols, né? Eu acho que teve muitos gols perdidos nesse jogo também. Desde que nós tivemos. É lamentável. É lamentável. Ele já, como um quarto árbitro, ele já deveria ter sido penalizado algumas vezes. E rapaziada, até o pessoal falando um pouco sobre o jogo. E claramente o árbitro estava despreparado. Ele não sabia coordenar o jogo ali. Ele estava parando muito o jogo, não deixando o jogo correr. E no final ali foi, assim, a gota da água, né? Porque ele deixou o Gabigol chutar e logo após ele marcou a falta, que não foi falta pro Santos e sim uma falta pro Corinthians. Então ele estava totalmente perdido. Eu não sei o que aconteceu com esse árbitro, porque ele realmente não sabia o que estava fazendo durante a partida. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!